Pessoal, primeiro de tudo, eu vou pedir desculpas para vocês, porque eu gravei essa série de vídeos aí de revisão durante as férias, e agora, só hoje, uma aluna veio falar comigo, a Manu da outra turma, e falou: Gui, mas nesse vídeo de hoje você fica falando várias vezes isso, aqui, lá, e eu não estou entendendo o que são essas coisas que você está indicando, porque não aparece o seu mouse. E aí eu me dei conta que todos esses vídeos eu achei que eu estava mostrando as coisas no mouse e que vocês conseguiam ver o meu mouse. E só agora eu descobri que não. Que então tudo isso que eu estou falando fica uma coisa meio tipo, tá, mas eu não sei para onde o Gui está apontando. Por isso que eu não sei, talvez alguns de vocês até tenham percebido hoje que no meio da aula deve ter dado um problema no vídeo que vocês estão assistindo, porque eu troquei por um vídeo novo que eu fiquei editando agora na primeira aula, para que aparecesse de fato essas indicações do que eu estava falando a cada momento. Espero que isso tenha ajudado vocês a ficar mais claro o que eu estava indicando. E se por acaso teve algum outro vídeo que vocês perceberam que faltou isso e que vocês não conseguiram entender o vídeo por conta disso, por favor me deem esse toque, porque eu arrumo o vídeo e posto uma nova versão dele, assim como eu já fiz agora o de trigonometria. Eu já fui olhar rapidinho de trigonometria, que é dessa sexta, e vi que acontecia exatamente a mesma coisa. Então já arrumei para sexta-feira, já está tranquilo, já aparece lá as indicações das coisas que eu estou falando, tá bom? A aula de hoje, gente, é para tirar dúvidas, tá? Hoje a gente termina esse bloco enorme de funções. Amanhã não, desculpa, na sexta-feira a gente termina o bloco de geometria plana. Então eu queria ouvir de vocês, o que vocês têm de dúvida? Pode ser sobre a aula de hoje ou sobre as aulas anteriores também, não tem problema, tá bom? E é isso, então espaço aberto aí para vocês abrirem o microfone de vocês e fazerem suas perguntas. Vamos lá, Fê, pode mandar. Bom dia, Gui. Bom Tudo dia, bem? tudo bom, e com você? Tudo ótimo. Assim, a minha dúvida não é de conteúdo de nenhuma função, porque para mim tá tudo claro, tipo, todas as relações que você fez, de tudo, de função afim, de função quadrática, como calcular cada coisa, mas na hora de fazer exercício, parece que tem que fazer uma relação a mais do que você ensinou, uma nova relação e que não fica muito claro, e aí eu travo nos exercícios. O que você quer dizer com uma nova relação, Fê? Deixa eu tentar entender um pouco melhor. Eu não sei, é porque tipo, você fez várias relações quando você fazia suas videoaulas e nas suas resoluções de exercício, que aí depois fazia eu entender. Só que aí com as resoluções da videoaula que você fez, não ajudava, quer dizer, ajudava a resolver o exercício, mas não fazia você chegar na conta final que ia te dar a resposta. Você tinha que fazer uma relação a mais que você nunca falou com algo que não parecia fazer muito sentido. E aí isso que sempre me bloqueia em fazer os exercícios. Estou tentando entender exatamente o que você está indicando, Fê. Se você conseguir pegar um exemplo, acho que isso ajudaria a te explicar qual é essa relação que eu estou fazendo no final. Mas, assim, basicamente, todas as questões que eu proponho para vocês, vocês têm que, obviamente, ler o enunciado e interpretar aquilo, mas as ferramentas para resolver aquela questão são as ferramentas que eu passei para vocês. Não tem nada de, tem uma coisa nova aqui que o Gui nunca falou. Então, se você conseguir pegar um exemplo disso, acho que ajudaria. Pode ser? Depois você Tipo me traz. o 4 do Tá, exercício de hoje. Aquele que tinha aquelas frações meio complicadas. sei. Então, esse era um exercício bem difícil mesmo, tá, Fê? Eu falei para vocês no começo desse período de revisão que as questões que eu estou propondo para vocês nessas aulas são questões de nível elevado, praticamente todas. E eu até conversei ontem com o Lucas, e eu contei para ele como eu já tinha contado para vocês, né? Como sempre, uma prova é sempre composta de questões fáceis, médias e difíceis, e as questões fáceis e médias estão todas concentradas nesse roteiro de retomada que foi oferecido ao longo de julho. As questões que eu estou propondo agora, elas são questões mais complexas, porque eu estou, assim, partindo do pressuposto que vocês já estudaram aquilo em julho, no primeiro semestre, e que agora eu posso puxar um pouquinho mais vocês. Não significa que a prova vai ser composta só de questões desse nível, tá bom? Então, isso é uma coisa. A segunda coisa é que para essa questão que você está propondo, ela de fato é complexa porque você tem que fazer uma interpretação do enunciado.
mas não envolve uma coisa nova em relação à parte algébrica. É a mesma coisa que vocês já tinham visto, de olhar para ver qual o intervalo da minha função eu tenho que usar, se é na primeira parte ou na segunda parte. Ela é uma questão mais complexa, Fê, porque ele não indica qual das partes da função você tem que usar. Você próprio tem que descobrir isso, tá? E aí, para descobrir isso, você tem que fazer essa verificação de, espera, o x que eu estou descobrindo, ele está em qual intervalo? Ele está no intervalo da primeira função ou da segunda função? E aí, a partir disso, você consegue resolver, né, e fazer essa interpretação. Mas aí realmente tem algo a ver com a leitura de enunciado, Fê, e não com a estratégia matemática que vocês deixaram de aprender. Entende? Entendo. Obrigado, Gui. Imagina, Fê. Vamos lá. Então, depois do Fê, alguém já tinha levantado a mão, que era o Luigi, né? Diga, Luigi. Gui, Oi. você me escuta? Tá Escuta ótimo. sim. Não, eu vou até perguntar a mesma coisa que o Pedro acabou de perguntar aqui pelo chat, porque, assim, a gente fez as questões, eu não digo que eu tenha alguma dúvida grande sobre esses conteúdos, caso apareça, eu pergunto, claro, mas por enquanto não. A única coisa que eu estou um pouco apreensivo é com relação às questões na prova diagnóstica, porque a gente vai ter 12 questões para 45 minutos, certo? Sim. É isso mesmo. Então, aí a gente vai ter o quê? 3 minutos E meio. É e isso mesmo. 45 segundos por questão, se a gente for tirar uma breve revisão, que é 3 minutos e meio. E a gente não chegou a fazer alguma questão nos testes que a gente tivesse que usar 3 minutos e meio. Foi normalmente o quê? 5 minutos, um pouco mais. E aí eu realmente tô meio perdido, porque eu não sei que tipo de questão vai cair, sabe? Não sei se vai cair, por exemplo, uma questão como a do forno, que demanda muito tempo e muito cálculo, e uma questão fazer com pressa, ou então se vai cair uma questão mais teórica, que eu teria que dizer, que saber os conceitos e responder, sabe? Aí eu estou um pouco apreensivo quanto a isso. Beleza. Lu, super justa a sua apreensão, e eu explico para vocês, né? A prova, ela é muito parecida com as atividades avaliativas que a gente vinha feito, né, que a gente estava fazendo lá no primeiro semestre. Então, esse é um bom material para vocês lembrarem, né? Talvez vocês tenham esquecido já como é que foram essas atividades, mas deem uma olhada naquelas atividades, né? Porque lá vocês tinham esse tempo também de 3 minutos e meio, 4 minutos para fazer cada teste, tá? Então é interessante retomar isso, porque aí vocês vão perceber que lá tem questões de tudo. Tem questões que são mais conceituais, e que aí vocês nem precisam fazer conta eventualmente, vocês só precisam saber muito bem o conceito. Tem questões de interpretação de gráfico, tem questões que vocês vão precisar fazer contas, mas aí obviamente essas contas elas vão ser mais simples, porque eu parto do pressuposto que vocês não têm acesso a uma calculadora, né? Então, nesse sentido, pode ficar tranquilo, porque, de novo, que nem eu estava falando para o Fê, essas questões elas são de um nível mais alto mesmo. Eu nunca colocaria numa prova essa questão do forno, porque, de fato, ela exige muito mais tempo do que 3 minutos e meio. Não faria sentido eu colocar isso como uma questão teste para vocês. Talvez numa prova de uma questão aberta daria para colocar, porque aí numa prova dissertativa vocês têm 10, 15 minutos para fazer cada questão, né? Acho que 10 minutos. Então, aí talvez fizesse mais sentido, mas de fato numa prova em que vocês vão ter 12 questões em 45 minutos, sendo que vão ter outras matérias também envolvidas, fiquem tranquilos porque a prova foi feita pensando nisso, tudo bem? Tá, então a gente não vai ter que fazer com pressa nem nada. Então, vocês vão ter que fazer, o tempo é justo, Lu, é muito parecido com as Sim, atividades sim. avaliativas. Então, não é que vai sobrar Tá. tempo do tipo, tá de boa. São 12 questões, Claro, é claro. bastante coisa. Mas não tem que fazer conta correndo absurdamente, não vai precisar, fica tranquilo, tá bom? E aí, sim, Tá, obviamente eu tô obrigado. falando pensando no todos, né, numa questão coletiva de vocês. Eu não sei dizer individualmente, porque às vezes o que tem que tomar cuidado é não ficar travado em uma questão e perder muito tempo nela e aí ter que correr atrás de resolver as outras mais rapidamente. Mas até aí é que nem uma prova que vocês sempre enfrentaram, que nem a nossa prova mensal, que nem todas as atividades avaliativas. É exatamente essa ideia que vocês têm que gerir esse tempo com bastante cuidado. Viu que está demorando numa questão? Vai para a próxima e depois você volta para ela se der tempo. Tudo bem? Tudo ótimo, obrigado. Beleza, imagina. Vamos lá, a Mavi tinha levantado a mão também, né, Mavi? Oi, tá Oi, dando Mavi. pra me ouvir? Tá sim. É que assim, tem algumas questões que eu não mandei no fórum,
Mas eu posso tirar uma dúvida de um exercício? Claro, manda ver. Tá. É que acho que foi do teste de ontem, o exercício 3. Tipo, eu entendi quando você explicou, mas eu não entendi como eu faria se eu tivesse que fazer esse exercício, tipo, com o mesmo contexto de novo, que é o exercício 3. Porque eu não sabia lidar com esse campo, tipo, com duas incógnitas na mesma função, que era o K e o X. Uhum. Entendi. E daí eu fiquei muito confusa, assim, como fazer no começo. Eu entendi o seu raciocínio, mas eu ainda não saberia fazer, eu não sei bem como explicar. Perfeito. Então, é o seguinte, isso vai soar um pouco estranho, mas a gente tem visto que o X e o Y, eles são partes da lei da função. Tá? Você entende isso que eu estou dizendo? A gente não precisa buscar substituir eles o tempo todo. Em geral, eles fazem parte da lei da função. Você precisa do X e do Y nessa lei para você conseguir descrever essa função. Estou compartilhando aqui a resolução dessa questão que você está perguntando, né? Então, na verdade, eu só vou tentar substituir o x e o y quando eu quiser descobrir um ponto. Então, eu quero saber qual é o y quando o x for 2. Aí eu vou trocar o x por 2 e descobrir quanto eu encontro em y. Ou vice-versa, quero descobrir qual é o valor de x. Então, eu troco o valor de y e aí eu consigo descobrir o valor de x. Nessa questão em particular, Mavi, ele não perguntava especificamente sobre pontos, né, na maioria dos casos. Ele queria que a gente visse a lei da função como um todo. E aí ele deixava esse k como variável. Então eu precisava mexer com esse k para ver o que acontece com a função. Era basicamente essa ideia. Eu não precisava ficar mexendo no x e no y. Eu só precisava realmente ver o que acontece se eu fico modificando esse k. Então no item 1 ele falava, para qualquer k isso seria uma parábola. Aí a gente tem que olhar para lei da parábola como um todo, para a lei da função quadrática como um todo. Eu não preciso ficar me preocupando com o x e com o y em particular. E aí o que eu vou pensar olha, isso aqui vai de fato ser uma função quadrática se eu tiver um x elevado ao quadrado, né? Alguma coisa multiplicando o x elevado ao quadrado. E aí eu percebo que aqui, dependendo do meu k, isso pode se tornar zero. E aí se isso aqui for zero, significa que toda essa parcela vai sumir e que meu f de x vai ser só igual a 4x menos 5. O que faz com que isso não seja uma parábola, seja uma reta, né? Então, basicamente, a gente acaba brincando mesmo com os valores de k para ver o que acontece com essa função, com essa lei de função como um todo. Entende, Mavi, o que eu estou dizendo? Agora ficou mais claro. Ficou? Posso só perguntar mais uma coisa? Não é de exercício. Pode, manda ver. É que assim, como era a primeira vez que eu tava refazendo esses exercícios, assim, na verdade, eu até fiz alguns nas férias, mas eram mais fáceis. Uhum. Daí, eu queria saber se teria tipo, outro exercício que eu conseguisse retomar isso para ver se dessa vez eu consigo acertar. Outros exercícios, assim, porque a gente tem muito material, Mavi, ó, eu vou listar alguns. A gente tem todo o roteiro de retomada, a gente tem essas questões que a gente tem feito agora, a gente tem todas as questões do primeiro semestre, que às vezes vocês já esqueceram e é bom retomar também, porque são questões bem boas e que, obviamente, eu preparo a prova pensando nisso também, né? Pensando nesse material que eu fui dispondo para vocês ao longo do primeiro semestre. E por último, tem também uma aba lá no Móvel Virtual que chama Quero Mais. E aí são questões extras sobre funções, sobre matemática financeira, que a Aline foi juntando de anos anteriores e juntou lá nesse módulo que chama Quero Mais. Então você também pode dar uma olhadinha lá, tá bom, Mavi? Tem mais questões sobre esses temas, mas realmente as melhores estratégias são usar o roteiro de retomada para retomar os exercícios lá do primeiro semestre, esses exercícios que eu propus ao longo de julho e também essas questões que a gente tem feito agora, tá bom? Tá bom, obrigada. Imagina. Vamos lá, vou continuar aqui girando o chat. É o Lucas agora, viu, Gui? O quê? Acho que é o Lucas agora. Lucas. Então, beleza, vamos lá, Lucas. Boa, Isa, obrigado pela ajuda, porque eu vi que tem várias coisas no chat que já me ajudando a identificar. Diga, Lucas. Oi, Gui, você tá me escutando? Estou escutando.
Tá, não, é o seguinte, é mais sobre a pergunta, o exercício 1 e 2 do teste de hoje, que eu acho que eu errei pela mesma questão. Porque quando a gente vê que a possibilidade do módulo, né, ser negativo, e a gente, por exemplo, no primeiro exercício, poderia ser x mais 1 maior ou igual a zero, ou x mais 1 menor do que zero, correto? Uhum. Se ele for menor do que zero, a gente vai fazer aqui menos x menos 1, e aí eu tenho que inverter o sinal, correto? Da Tá, mas inequação. você está falando da questão 1, é isso, de hoje? Isso, da questão 1 dessa. Que é essa aqui que eu estou mostrando, certo? Isso, exatamente essa. Exatamente essa. Eu acho que o que eu errei é que eu não inverti o sinal da inequação, né? Tem que inverter. Isso é bem importante, sim. Isso eu aviso no vídeo a vocês, né? Que tem que tomar muito esse cuidado com inequação, tá, pessoal? Porque eu achei que só tinha que mudar o lado quando, por exemplo, fosse tipo menos x menos 1, entendeu? Não quando for... Eu não sei explicar direito, é porque eu não fiz isso por causa do zero. Tá. Então eu pensei que o zero tanto... Pode falar. Ó, vamos retomar o que você tem que fazer para quando você inverte o sinal de inequação, né? Tem duas situações. Primeira é quando você multiplica ou divide os dois lados da inequação por algo negativo, tá? Então, Sim. toda vez que eu faço uma operação de multiplicar dois lados por algo negativo ou dividir os dois lados por algo negativo, você inverte o sinal dessa inequação. A segunda situação é quando você multiplica ou divide por um número menor do que 1, né? Ou seja, o número é entre 0 e 1, porque aí você também tem que fazer essa inversão do sinal, tá bom? Então, tem que tomar esses dois cuidados toda vez que vocês forem trabalhar com inequação. Sim, porque, por exemplo, nesse caso seria x mais 1 menor do que zero, então eu faria que menos x menos 1 é maior do zero, né? Uhum. Desculpa, como é que E é? é isso que eu errei. Menos x menos 1? Maior do que zero e não menor do que zero. Pera, em qual parte você tá? Desculpa. Eu me perdi. Na segunda. No Nessa exercício 1, mas na segunda parte. Menos x mais 1 é maior ou igual a 0. Aí eu vou passar esse mais 1 para o outro lado, vai ficar menos 1, né? Então vai ficar menos x maior ou igual a menos 1. Isso. E aí, como eu vou multiplicar... É que tá ao contrário para mim e para você, mas era da primeira parte mesmo que eu tô falando. Quando o módulo for negativo, eu vou ter que mudar o sinal da inequação, de fato. E é isso que eu errei. Eu já entendi. Exatamente, tá Obrigado. bom? E tanto que você repara, Lucas, que se eu somasse x dos dois lados, então eu somo x aqui e somo x aqui, já ficaria direto x é maior do que 1, entende? E aí, na verdade, eu nem precisaria inverter. Eu não entendi o que você quis dizer com isso. Porque assim, a gente tem duas opções, né? Eu posso passar esse 1 para cá e vai ficar menos x é menor do que 1. Vai ficar menos x menor do que menos 1. E aí eu vou ter que multiplicar os dois lados por menos 1, então vai ficar x maior do que 1. Né? Porque aí eu vou inverter de fato. Agora, o que eu estava falando para você perceber também, só de curiosidade, é que eu poderia resolver isso daqui sem fazer essa multiplicação por menos 1. O que eu poderia fazer? Eu poderia passar o x somando para o outro lado. Então, ao invés de ficar menos x, aqui vai passar como x. Né? Vai ficar como mais x. E aí percebe que é exatamente a mesma coisa, né? Então, x é maior do que 1 e aqui também x é maior do que 1. Então, mas aí foi justamente isso que eu fiz. Eu passei o x somando para o outro lado e ficou menos 1. Calma. Não, mas aí tinha que ficar mais 1. É verdade, já entendi. Entendeu? Beleza, obrigado, Gui. Maravilha, imagina. O Luiz Eduardo falou uma coisa que é importante eu ler em voz alta aqui. E você falou que vai sair do pressuposto que a gente estudou em julho, mas eu acho que as provas têm que estar coerentes com as aulas de agosto, já que não é possível sair do pressuposto que a gente foi às aulas de julho, sendo que essas não eram obrigatórias. Perfeito. Luiz, então, Luiz, o que acontece aqui? Vocês tiveram, ao longo de todo o primeiro semestre, aulas para aprender esse conteúdo que a gente está vendo agora, tá? O que acontece nesse período de agosto? Esse período de agosto ele é para retomar as coisas que vocês já viram. Então eu estou retomando todo esse conteúdo, por isso eu retomo muito rapidamente, né? Nem são aulas, de fato eu não estou ensinando vocês esse conteúdo, eu estou apenas retomando ele com vocês, porque eu parto do pressuposto que vocês assistiram ao primeiro semestre. Quando eu digo que eu parto do pressuposto das aulas de julho, né? Desse material de julho, é porque na verdade esse material de julho representa todo o nosso semestre, né? É justamente a retomada das aprendizagens que a gente teve no primeiro semestre. E aí essas semanas que a gente está tendo agora é para revisar isso. E eu estou dando questões mais complexas nesse momento, justamente para que vocês se desafiem e se sintam, assim, do tipo, pô, se eu estou entendendo como resolve essa questão, eu já estou num nível muito bom, tá? Então, a ideia é essa
que vocês usem esse conteúdo, essa bagagem que vocês construíram ao longo de um semestre inteiro para trabalhar nessas questões agora e fazer conexões e sinapses aí mais complexas para que no momento da prova vocês tenham mais facilidade no final das contas, tá bom? Então eu estou puxando um pouquinho mais para que na hora da prova vocês tenham mais facilidade, na verdade. Mais alguma pergunta que eu perdi aqui? Tem uma pergunta do Matheus, viu, Gui? Que ele perguntou do exercício 5 do teste. Então vamos lá, do exercício 5 do teste, que era esse aqui? É isso? Do conjunto de imagem, né? Que acho que é a mesma pergunta do Patrick também. Não, do Felipe, na verdade. Tá. Então, Fê, em questão, né, foi o que eu já falei para vocês. A prova, ela tem questões fáceis, médias e difíceis, todas pensadas para vocês fazerem em 3 minutos e meio. As questões que eu propus agora não eram para vocês fazerem em 3 minutos e meio. Eu deixei lá escrito, o tempo era muito... eu dava 25 minutos para vocês fazerem 5 questões, era 5 minutos cada questão. Então, de fato, a prova ela é moldada para esse tempo que vocês têm. Podem ficar tranquilos em relação a isso. Não é que todas as questões têm esse nível que vocês estão fazendo agora, tá bom? Em relação, então, à questão 5, Matheus, você quer falar a sua dúvida no microfone? Eu perdi ela aqui no chat. Matheus, tá aí? Matheus, não tá Gui, aí. se Matheus quiser, eu saiu. leio aqui para você. Mas ele saiu já. Ele saiu, né? Tá. Então alguém Acho que é a mesma dúvida do Felipe também. quer falar, Fê? O Fê aqui tá aí. Fê? Oi. Oi. Que eu, assim, eu não consegui fazer de começo uma questão, eu fiz uma coisa que deu totalmente errado, tanto que minha resposta foi que o y podia ser maior ou igual a 0, mas não tinha nada desse 4. Aí eu vi a sua resolução, eu meio que entendi, só que eu não sei se eu conseguiria aplicar no futuro essa questão de 3 módulos. Tá. Fê, o processo é sempre você olhar para o que está dentro do módulo e tentar ver se é positivo ou negativo, né? Essa é sempre a ideia inicial. A questão aqui é que a gente, de fato, vai ter que fazer essa análise para cada um desses 3 módulos. Então, você pode fazer separadamente mesmo, tá, Fê? Sempre começa de dentro e vai indo para fora. Então, aqui eu quero ver, olha, isso aqui é maior ou igual a 0? Então, se for maior ou igual a 0, vai acontecer uma coisa. Se não, vai acontecer outra coisa. Só que aqui eu consigo perceber que eu posso tratar desses dois meio que simultaneamente. Por quê? Porque quando aqui for... É quase aquele varal que a gente estava acostumado a fazer com as inequações, por exemplo, produto, né? Então, se o meu x ele é maior do que menos 2, por exemplo, isso aqui vai se tornar positivo. Só que se ele é maior do que menos 2, aqui ainda pode ser negativo, né? Então eu vou ter que tomar um cuidado. Agora, quando eu olho esse x aqui, se ele for maior do que 2, aí isso aqui vai ser positivo e isso aqui também vai ser positivo. Então eu já posso escrever, olha, toda vez que o x for maior do que 2, o que está dentro desses dois módulos vão ser positivos. Então eu posso tirá-los sem me preocupar. Quando o x for menor do que menos 2, aí tanto esse quanto esse vão ter valores negativos. Então aí eu posso descrever dessa forma simultaneamente. Agora, quando a gente estiver entre menos 2 e 2, aí vai acontecer uma terceira coisa, que para um vai ser negativo e para outro vai ser positivo. Então é muito parecido com aquela estrutura do varal que a gente fez. A gente não vai ver questões muito além desse tipo, tá, Fê? Muito mais complexas do que isso, porque também não faria sentido a gente ficar mirabolando muito em cima disso. Mas a ideia é essa, é vocês conseguirem enxergar esses intervalos que são interessantes para você trabalhar essa função. Entende o que eu quero dizer? Então, basicamente, você não tem que olhar para cada módulo, você tem que olhar para valores em comum que x pode ter e ver o que acontece em cada módulo com esses valores. Na verdade, primeiro nesses dois que estão ligados entre si e depois com eles já abertos. Então, isso. É isso, Fê. Mas, na verdade, cada módulo importa um pouquinho para você conseguir pensar qual estratégia você vai usar. Então, por exemplo, quando eu pego o que está dentro desse primeiro módulo, é x mais 2. Então,
o ponto crucial para ele, né, que vai sair do negativo e vai passar a ser positivo, é o menos 2. Então, eu vou marcar aqui o menos 2. Parecido com aquele varal mesmo que a gente tinha feito. Já para esse caso aqui, o ponto importante é o 2, né? Porque quando x for 2, isso aqui vai ser igual a 0. E aí eu posso escrever, Fê, como a gente fazia no varal, então, que aqui, antes do menos 2, esse módulo vai ter coisas negativas, e depois do menos 2, ele vai passar a ser positivo. Aqui, ele vai ser negativo e negativo, e só depois do 2 ele vai passar a ser positivo. E aí, isso me ajuda a entender quais são esses intervalos que eu vou ter que trabalhar, tá? Porque aí eu já percebo que, olha, antes do menos 2, os dois têm coisa negativa. Depois do 2, os dois têm coisa positiva. E nesse intervalo do meio, um vai ser negativo e o outro vai ser positivo. Aí eu consigo tirar esses módulos aí de dentro e depois fazer essa última análise que nem você falou, que é esse módulo externo. Então perceba que também é uma questão que tem bastante passos, né? Tipo, também é uma questão que não dá para fazer em 3 minutos e meio. E aí você tira o módulo de dentro simulando que x é maior que 2. Isso, é porque aí então, quando você for terminar, né, quando você for fazer essa última análise, você tem que ver o que está dentro do módulo. Né? Você tem que fazer a mesma pergunta, o que está dentro do módulo é maior do que 0 ou não? Né? Nesse caso aqui, ele fica menos 4, então ele nem varia, ele é sempre 4. Tá? Esse módulo de fora, ele simplesmente faz com que no final das contas eu chegue em 4. Nesse caso aqui, o módulo de fora vai fazer também a mesma coisa, que a gente chega a 4. O único que vai fazer diferença é esse aqui, Fê. Porque esse módulo ele vai afetar, porque aqui tem um x, aqui tem uma variável. Então eu tenho que ver, olha, se o x for menor do que 0, isso aqui dentro vai dar algo negativo. Se o x for maior do que 0, o que está aqui dentro vai dar algo positivo. Então no caso de x ser menor do que 0, eu tenho que tirar multiplicando por menos 1. E no caso de x ser maior do que 0, eu simplesmente tiro o módulo sem me preocupar. Tá bom. Obrigado, Gui. Imagina. Diga, Lucas, você ia falar alguma coisa? Não, eu só ia falar que também dava para olhar um pouco para as questões, né? Que, por exemplo, a gente já podia excluir a questão C, porque o Y não vai poder ser negativo, correto? A questão B, desculpa. Perfeito. A alternativa B. Perfeito. E, consequentemente, a dos reais também. E a gente poderia dar uma olhada para as alternativas. Então, a gente poderia ver quando que aquilo tudo daria 4. E a gente descobre que seria se x for 2. Correto? Perfeito. Exatamente. Perfeito. Então, a gente já poderia ir para essa questão. Pode, como é uma questão teste, de fato vocês podem aproveitar as alternativas para ajudar a direcionar a resolução de vocês. Não tem problema nenhum. E eu posso tirar uma última dúvida só? Fala, claro. É porque no exercício 3, tipo, como eu acabei o teste muito em cima da hora, eu não consegui ver ainda o vídeo. Porque no exercício 3 a gente tinha que fazer alguma conta para ver, tipo, onde as duas retas iam se encontrar ou não? Então, como é que resolver de uma maneira geral? Poderia fazer essa conta assim, ela é até fácil de perceber, Lucas, porque se você notar que depois de 100 minutos nesse plano K, você pagaria os R$ 49,90, né? Porque você está pagando R$ 29,90 mais os R$ 20 a mais desses 100 minutos que você usou. Então você já percebe de cara que ele vai cruzar aqui juntinho da reta azul, porque são os 200 minutos do seu plano mais os 100 que você gastou extra e somando aos R$ 29,90 os R$ 20. Então, de fato, você já percebe que você cai aqui. Nem é uma conta muito complexa que você precisaria fazer, é fácil de perceber isso. Mas também em relação à lei dessas funções, por exemplo, a do K seria R$ 29,90 se x for menor ou igual a 200, correto? Isso. Só que a segunda parte é 0,2x, só que tem que tirar esse R$ 29,90, né? Ou não? Então, ele vai começar... Né, tem que tomar esse cuidado de como encontrar essa lei de função, se você quiser encontrar ela, né? Porque o que você sabe é que 20 centavos é a declividade dessa função. Então, ela vai ser algo do tipo y é igual a 0,2t mais um b que você desconhece. Né? Então, vou trocar o y aqui só pelo preço, sei lá. E esse b você desconhece, Lucas. Então, uma maneira de você descobrir qual é esse b é você trocando pelo ponto que você conhece. Como, por exemplo, né, o único ponto que você conhece dessa função k crescente agora, dessa segunda parte, é justamente esse ponto de encontro aqui. E esse ponto ele tem o y igual a 29,90, então o preço é 29,90, e o t é 200. Ah, tá, entendi. E aí agora você consegue descobrir o valor desse b e aí escrever a lei dessa segunda parte da função.
Saquei, entendi. Valeu. Patrick, tem dúvida? Era mais ou menos a mesma coisa que o Eisen, era entender um pouco como, tipo, um passo a passo para resolver esse tipo de exercício, mas acho que foi. Foi? Maravilha. Obrigado. Imagina. Beleza, pessoal. Se não temos mais dúvidas, muito obrigado. Na sexta-feira vocês vão ter a aulinha de trigonometria e aí vocês vão fazer questões também sobre esse assunto. E aí a gente tem mais um tempo para discutir depois, para tirar dúvidas que eventualmente sobrarem, tá bom? Valeu, pessoal. Até sexta, então.